E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Danny Boy e finalmente chegamos aí a este momento. Chegamos ao momento onde nós vamos de fato começar a produção dos nossos conteúdos. Então, depois de muita luta e dedicação e horas de sono acumuladas, finalmente chegamos a esse nosso primeiro vídeo, né? Nosso primeiro time-lapse. Que, é claro, tinha que ser nada mais, nada menos do que essa arte tão marcante que abriu tantas portas e oportunidades e que também fez parte de bons momentos aí durante a minha vida. Então tinha que ser, é claro, a artezinha do Mortal Kombat. Essa é uma arte bem legal porque, além de ser uma franquia bem grande e bem interessante que conquista muito o coração de muitos jovens sanguinários, ela também traz uma série de elementos que se associam muito ao estilo que eu gosto, tanto pelo fato mais agressivo ou sanguinário, como o design dos personagens, a forma como é explorada as histórias, etc. Tudo isso me cativa de um modo muito interessante. Então, ter a oportunidade de ter feito essa arte, também associado ao contexto no qual eu fiz ela, né, sendo convidado para fazer ali um pôster que seria estampado num tamanho gigantesco na BGS, dentre tantas outras coisas, para mim foi algo super legal. E aí poder compartilhar um pouco do processo dela com vocês, para mim também é muito interessante, porque mostra a minha forma de pensamento e às vezes desmistifica um pouco aquela ideia de tipo, porra, só aquela arte finalizada é muito foda e como que é o processo para chegar até lá, o que ele fez, ele tem impacto, o que tá acontecendo, cara? Então, é bem legal a gente tentar observar que desde esse início como que eu faço essa exploração do personagem e como que desde uma base bem simples, uma base bem basicona mesmo, eu vou puxando e criando coisas, alterando elementos baseado em referências para conseguir ir chegando ali naquele estilo que eu quero, conseguir me adequando melhor à pegada do personagem e dessa maneira refletindo mais daquela intensidade, agressividade, design e tantas outras coisinhas mais. Uma parada legal de falar sobre o processo dela é que o Mortal Kombat como um todo também está bem ligado no meu processo de vida, aonde desde pequenininho eu tive ali alguns poucos contatos mais marcantes com a franquia, e é bem engraçado porque por mais que eu ache muito interessante e conheça da história, conheça os personagens, acompanhe a história por trás dos jogos, mas também a história abordada, por exemplo, nos filmes mais recentes ou coisas do tipo. Quando eu era mais novo, eu era bem pereba, na verdade, jogando esse joguinho. Eu não tinha ele em casa, então eu acabava jogando só quando ia na casa de primos ou amigos e coisas do tipo. E acabava sendo uma coisa bem injusta, né? Porque a galera tinha o joguinho, ficava praticando, eu chegava lá no bizeira e tomava uma surra. Só que era bem legal porque em alguns momentos onde me iluminavam os seres e ancestrais da luta e tudo mais, eu conseguia ganhar, e conseguia ganhar justamente jogando com esses dois personagens, tanto o Sub-Zero quanto, principalmente, o Scorpion. Eram os dois únicos personagens onde nos momentos em que eu consegui ganhar da galera, foram com eles. Era ali, é claro, usando técnicas avançadíssimas de apertar diversos botões ao mesmo tempo e torcer para que eles trouxessem algum resultado, mas que no final davam algo interessante. É claro, fora disso, desses momentos de sorte, era só chutação de bunda, fatalities e sofrimento para tudo quanto é lado. Mas é claro, isso faz parte. E aí depois, um tempo mais tarde, quando eu finalmente consegui o meu primeiro joguinho próprio do Mortal Kombat, e pensei, porra, agora que eu vou treinar e vou praticar e vou dar uma surra em geral, não aconteceu exatamente dessa forma. Porque o primeiro jogo do Mortal Kombat que eu ganhei de fato foi o Mortal Kombat Armageddon. E o Armageddon, para quem teve ou para quem conhece, sabe que além do modo principal, onde ele tinha a lutinha ali, versus etc, como em todos os outros, ele também tinha alguns modos alternativos, onde ele tinha tanto um tipo de modo história, onde você conseguia jogar com um personagem em terceira pessoa, e ali no meio da historinha você interagia com os personagens do universo de Mortal Kombat, em várias missões e coisas do tipo, como também tinha um modo que eu achava ainda mais legal, que era o modo de corrida. E
esse modo de corrida, ele era bem divertido porque você pegava esses personagens sérios e carrancudos e sanguinários e tudo mais do Mortal Kombat e botava eles cabeçudinhos, como se fosse um Tibia dentro de um carrinho, numa pista sanguinária, cheia de armadilhas, onde cada um dos heróis também tinha poderzinhos e você conseguia executar fatalities no meio da corrida para conseguir sair com vantagem em cima do seu oponente, entre coisas assim. E esse modo me cativava muito mais, eu achava muito mais interessante, e acabei ficando muito bom nele, só que é um modo que infelizmente não tinha nos outros jogos. Então por mais que eu tivesse ganho Mortal Kombat, por mais que eu tivesse em casa e apto para treinar, eu continuei apanhando muito. E foi isso. Mas ainda assim é uma história que eu levo pra vida porque foram momentos divertidos e interessantes, e depois, tantos anos depois, quando eu tive novamente o contato com esses personagens, tive novamente a oportunidade agora de trabalhar com eles, conseguir passar um pouco desse sentimento, daquela vibe que eu sentia quando era criança, foi algo bastante recompensador. Imaginar esses dois protagonistas, né, que me iluminavam e me ajudavam naqueles momentos de batalha, e conseguir trazer um pouco de como eu imaginava eles, com aquele olhar um pouco mais infantil e fantasioso, trazer um pouco disso ali pro cartaz, trazer um pouco disso pra arte, o olhar, o ambiente, e tudo isso foi algo muito legal. E aí nessa peça, por mais que ela fosse algo estático e a proposta fosse que a gente fizesse uma arte que ela fosse impactante, mas sem muitos elementos, sem muita variação para realmente focar nos personagens que a gente estaria trabalhando, eu tentei pegar e abordar da melhor forma possível uma composição que funcionasse os dois. Então eu tentei primeiro modelar os dois personagens, sendo bem fiel aos jogos mais recentes, no caso aí o design do Mortal Kombat 10, onde você tinha ali uma pegada bem detalhada e bastante realista, com vários elementos, e ainda assim conseguindo trazer bem essa característica marcante e agressiva dos personagens, e mesclando eles de um modo que também se assemelha muito à forma como o próprio combate funciona dentro do jogo, onde você tem aqueles dois personagens se encarando, ou aqueles dois personagens dividindo a tela. E é exatamente dessa maneira que eu tentei abordar mais pra frente no design final da peça, né, naquela renderização final que eu faço. Porque tendo modelado os dois personagens, tanto o Sub-Zero quanto o Scorpion, depois eu trabalho uma composição em cima disso, onde no Photoshop eu consigo deixar um sobreposto ao outro, né, tendo ali as duas metades de inimigos mortais, para conseguir trazer uma peça que traz uma história que é própria dos personagens, da rivalidade que eles têm e do embate que eles travam, trazem ele também toda a sua agressividade com poderes e ambiente e aquele olhar vidrado ou queimando a alma de quem tá vendo e tudo mais, de um jeito legal. E aí gera tanto o gosto pelas pessoas que gostam da série e consomem isso, como também trazem o gosto daqueles que talvez não conheçam tanto, mas que veem uma arte ali interessante, com personagens que têm expressão, com personagens que passam um sentimento e que exploram alguma coisa de um jeito legal. Muitas vezes as pessoas pensam que para você conseguir passar uma ideia, uma história, uma expressão, você tem que encher de muitos elementos, né, no design da sua peça, ou fazer muita firula, poses extremas e colocar uma série de detalhes que vai ser tudo... E às vezes não precisa. Às vezes, na simplicidade, ou você sabendo trabalhar bem os nuances do personagem, você consegue explorar elementos diferenciados que, às vezes, quando você pega e coloca tanta informação assim, não funciona tão legal. É muito mais de você saber analisar qual o contexto do personagem e saber entender direito qual é esse sentimento que de fato você quer passar com ele, para saber melhor as formas que você pode elaborar e pode explorar no modelo para fazer com que isso funcione bem. Então, além da expressão agressiva desses personagens, mostrando ali a sua fúria interior, a sua raiva e a luta contra o oponente, a gente também trabalha o cenário de fundo, trabalha a ambientação, trabalha a forma de iluminação para reforçar aqueles sentimentos e sensações que o próprio personagem está passando. Então, no caso do Scorpion, a gente pode tender ali a explorar algo um pouco mais próximo das cores dele, mais amarelado, alaranjado, com o fogo do inferno e a vingança e a fúria que ele traz consigo. Já no Scorpion é o lado oposto, com cores mais frias e gélidas, remetendo ao poder dele e aquele olhar um pouco mais morto, mas ainda assim não menos agressivo, sabe? Então saber às vezes trabalhar isso também aliado aos detalhes que você faz em torno da modelagem,
criando ali certos tipos de desgastes ou certos tipos de elementos que se associam aos personagens entre si, um pouquinho de gelinho aqui, um chamuscadinho acolá, um rasgadinho aqui e tudo mais. Tudo isso ajuda a incrementar essa história que você conta apenas com a imagem, e sem necessariamente precisar de palavras ou de muito repertório, de muita variação e muitas diferenças. Você consegue trazer coisas interessantes para o modelo e fazer com que, quando as pessoas olhem, além do impacto visual, conforme elas vão absorvendo aquela arte e passando o olho por ela e desenhando a história por cima, elas também consigam sentir um pouco do sentimento que você quis passar junto com aquela sua criação. E isso acaba sendo bem divertido, porque desse modo você consegue impactar as pessoas de muitas maneiras. Você impacta elas pela nostalgia de estar ali vendo personagens icônicos, personagens que elas conhecem e gostam muito, que elas jogaram e fizeram parte da sua infância e crescimento. Você impacta elas com uma arte que visualmente é muito interessante, que trabalha bem em relação de cores e composição, que traz ali elementos variados no design, não só dos personagens, mas também do fundo e de todo o resto que ajuda a compor a imagem. E junto disso também traz toda uma história, uma bagagem que você carrega através justamente do visual e da mescla de todos os elementos que a gente trabalhou até agora. Juntando tudo isso, você consegue penetrar no coração das pessoas e fazer com que elas sintam ainda mais apego por aquela arte que você fez, e também principalmente pela pessoa que fez, porque no caso elas sabem que você é quem sabe transmitir de fato aquele sentimento que elas têm e aquilo que elas gostam, sabe realmente expressar aquela mesma coisinha infantil e iniciante que elas sentiam quando jogavam ou interagiam com esses personagens. Então, às vezes, também trabalhar com esses personagens da cultura pop, trabalhar com esses personagens famosos de jogos, filmes e tudo mais, consegue permitir com que a gente crie e elabore e explore elementos diferentes, que às vezes no trabalho autoral a gente consegue ter, mas que muitas vezes, usando esses personagens um pouco mais pop, de fato, a gente traz uma bagagem da própria pessoa, que ajuda a pegar aquela arte e deixar ela ainda mais interessante. A gente adiciona uma nova camada de interesse para ela e faz com que, no final, de novo, toda a composição funcione de uma maneira fantástica e mística, que vai esqueci a palavra, mas que vai encher o coração da pessoa de muito amor e fantasia, e fazer com que ela goste, queira mostrar e compartilhar e tenha o desejo de fato de ter aquilo. Então, saber às vezes brincar com essas coisas, saber pegar elementos que você conhece bem, que você já interagiu, que você tem ali uma certa experiência, e conseguir às vezes transpor a mesma sensação que você tinha quando jogava ou interagia com eles lá no início, é algo muito legal. É algo que vai ser passado de uma forma bacana e que vai fazer com que as pessoas sintam ainda mais interesse ou gostem ainda mais daquilo que você produziu e divulgou para elas. É sempre uma questão de saber trabalhar o gosto do público e as sensações e emoções que você quer causar. E essas emoções, elas são variadas, elas não são necessariamente, nossa, realmente, essa daqui é uma arte profunda, olha como as pinceladas e isso e aquilo. Não, às vezes simplesmente a pessoa fala tipo, caraca, que legal, que bagulho fantástico. Já é uma emoção totalmente válida e que funciona muito bem porque traz ali algo, de certa maneira, básico e primitivo, de ser uma reação instantânea e nostálgica, mas que depois vem adicionando mais e mais camadas conforme a pessoa observa, sente, lembra, imagina, começa a ver os detalhezinhos, as coisinhas ali e acolá, e vai deixando cada vez mais a arte completa. Saber trazer complexidade para a arte não é você botar poros, texturinhas, etc. É você fazer com que o olhar daquele que está vendo complete e adicione ainda mais aquela arte que você produziu. É saber fazer com que uma coisa que às vezes é tão nossa e tão particular dos sentimentos que a gente tem, das coisas que a gente pensa, das formas e etc. que a gente faz, e fazer com que isso, que seja algo tão nosso, vire algo de todos aqueles que consomem aquilo e de todos aqueles que acompanham o seu trabalho. E aí você pega uma arte que você dedicou e trouxe interesse, mas faz com que ela fique ainda mais interessante quando no olhar do espectador ele completa aquilo e deixa tudo ainda mais bem feito, como se fosse um tipo de trabalho em equipe.
Não um trabalho em equipe onde vocês fazem realmente juntos, mas um trabalho em equipe que funciona por etapas e processos, aonde depois de você tendo ali despendido toda a sua força e energia e dedicação e afins, a pessoa só vem dando aquele toque de admiração, aquele toque de caraca, que bagulho legal, que coisa nostálgica, que sentimento gostoso que isso me traz. E isso pode vir de N formas e de N fatores. Então saber às vezes trazer essa complexidade para a arte está muito mais em saber brincar com esses sentimentos, saber fazer com que o olhar do espectador complete aquela pista que você jogou, complete aquele basiquinho que você deu ali a entender, e daquilo ele traga contextos, traga sentimentos, traga histórias, que ele crie coisas com os amigos e parceiros e familiares e faça com que tudo aquilo vá se complementando mais e mais e mais. Ter uma noção disso ajuda a gente a entender o nosso papel enquanto artista e saber melhor a forma que a gente pode explorar as coisas. Saber que nem sempre a abordagem mais detalhada e aprofundada vai passar o máximo de sentimento, como também às vezes o contrário também funciona. É a gente saber identificar no nosso interior o que traz pra gente coisas boas ou ruins e saber transpor aquilo de uma forma interessante para que quando as pessoas vejam, elas consigam também sentir os mesmos sentimentos que você teve enquanto fazia aquela arte. É saber conversar sem necessariamente ter as palavras. É saber contar uma história sem necessariamente precisar falar nada. É saber compor um contexto que fique legal para que as pessoas admirem a sua arte, admirem o que você faz, acompanhem o seu trabalho e gostem, compartilhem e levem isso adiante cada vez mais e mais. Então esse foi um pouco do processo dessa arte, né? Bastante divagação, histórias, filosofias e afins, mas que eu espero que vocês achem legal. Esse é o primeiro vídeo de muitos, né? Temos aí muitas ideias de coisas para explorar, mais timelapses, mais coisas de live, mais videozinhos e etc. E eu espero muito que vocês gostem disso, porque é um tipo de projeto que durante muito tempo eu quis fazer, e agora podendo realizar me traz imensa alegria e vontade de realmente tocar isso adiante e fazer mais e mais e mais, poder impactar as pessoas agora não só através da arte, mas também ajudando elas com um vídeo, com feedback, com algo interativo, com uma brincadeira e etc. Então sintam-se também super à vontade e para participar desse processo, para sugerir coisas, para dar ideia, feedbacks e tudo mais, porque assim como eu tenho sentimentos fazendo esse personagem, tenho ali lembranças e coisas do tipo, eu sei que vocês também têm bastante disso. E se a gente às vezes puder unir forças para fazer com que todo esse canal, todos esses conteúdos e toda essa produção seja algo também conjunto, aonde junto de vocês eu consiga atender as necessidades e também suprir as minhas expectativas e sentir feliz fazendo isso, junto de vocês, vai ser algo muito legal. Então eu espero que vocês, de novo, tenham gostado desse vídeo. Deixem aí qualquer sugestão de coisas que vocês acham interessantes a gente abordar. E no próximo aí a gente reflete um pouco mais sobre outras coisinhas e filosofias e afins da arte, do mundo, do universo e tudo mais. É isso aí, galera. Valeu e falou!